sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Nós já somos 153 mil inscritos no canal. Mas sabe quem está faltando? Você, dá essa moral. Se inscreva, assista aos nossos cultos, os nossos conteúdos. E se gostar, curta, comenta, compartilha. O Conversão tem uma playlist com muitas entrevistas. Hoje nós temos uma convidada super linda, super especial, mas se você perdeu algum dos nossos programas, assista aí no canal do YouTube, tá bom? A convidada de hoje é formada em Educação Física, é teóloga, é fisiculturista, é linda, é casada com um cara super fortão. Ela é a Camila Caverna. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e vamos bater o nosso papo. Legal demais. Olha só, eu conheço a Camila, sabe de onde? Lá de Israel. Olha só. A amizade que fazem em Israel dura pra sempre, hein? Amém. Glória a Deus. Camila, conta pra gente. Linda, com corpo super em dia, como é que faz pra manter isso? Hábito. Disciplina? Disciplina. Na verdade, ontem eu estava até conversando sobre isso. Eu, desde sempre, fiz atividade física, desde criança, assim. Você perguntava pra mim com 9 anos, o que você quer fazer quando crescer? Eu falava, eu quero ser professora de educação física. Eu nunca tive sabia dúvida. o que queria? Eu nunca tive dúvida. O melhor dia da aula pra mim era quando tinha educação física. E eu sempre fui do esporte, sempre. Joguei vôlei, joguei handebol, joguei campeonato mineiro, sempre fui dessa área. Então, encontrar o Caverna foi um encontro de almas. Foi um encontro de almas. Quando eu encontrei o Caverna, quando eu conheci ele, eu tinha 17 anos. Eu já dava aula de musculação na academia tem Muriaé, eu sou de Muriaé, e tem o Muriaé Tênis Clube. Eu já dava aula de musculação nessa academia. Então, assim, eu comecei a fazer musculação muito cedo, por causa do vôlei. Fiz capoeira há mais de 10 anos, por causa da capoeira também. Então, não foi difícil para mim, né? É o hábito, desde criança. E isso reflete na boa forma física. Reflete na vida. Né, reflete em tudo, reflete... Quando você tem o hábito de fazer atividade física, aquilo faz parte da sua vida. E as mulheres, tipo assim, que nem eu, sedentárias, que não curtem nem um pouco, o que você diz para esse povo? Você tem uma escolha. Ah, meu Deus. Ou você vai pelo amor, meu pai. ou você vai pela dor. Sabia que a resposta eu não ia gostar. Normalmente, quando não tem o hábito, vai pela dor. E aí, o que a gente faz? Tem que ser algo real. As pessoas têm que querer. Primeira coisa, você tem que reconhecer que você quer. Começar. Perseverar. E depois influenciar outras mulheres. Porque você, quando persevera, você percebe a mudança. E tem que... É igual, por exemplo, escovar o dente. Quando é uma criança pequena, você fala, meu filho, escova o dente. Primeiro você escova pra ele. Depois você fala, escova o dente. Escova o dente, você tem que insistir. Chega um dia que ele já escova o dente sozinho. Legal. O exercício físico como hábito, ele tem que estar na sua vida assim como você escova dente e toma banho. Pode estar chovendo, você pode estar triste, você pode estar chovendo, você pode estar eufórica, você pode estar muito feliz. Você vai fazer, porque faz parte da sua vida. E a pessoa que pratica constantemente, ela sente falta quando deixa de fazer. Sente falta. Fisiologicamente, o corpo você sente falta disso. Quem tem mais na sua academia? Homens ou mulheres? Mulheres. Sério? Olha, eu pensei que você ia responder homens. Não, mulheres. Por que mulheres? Olha, eu vou te falar... É uma mudança, não é? Tá tendo uma mudança desse... Mudou. Tem muitos homens, mas as mulheres... perseveram. Perseveram porque elas perceberam que é necessário. E quando a mulher, dentro de uma casa, ela transforma o jeito de viver, transforma a alimentação, transforma a perspectiva mesmo em relação a ela mesma, quando ela entende que cuidar dela mesma, ela precisa cuidar dela para ela cuidar daquilo que o Senhor entregou. E é a mulher. Quem é o cuidado de uma casa? A mulher sabe edifica sua casa. E aí, quem que traz o cuidado? Quem tem mulher, né? a visão do cuidado, né? Do servir? É a mulher, isso está dentro de nós. E aí, quando a mulher entende que para ela cuidar do outro, ela tem que cuidar dela, para ela dar conta daquilo que o Senhor entregou. O que o Senhor me entregou? O Senhor me entregou a minha família.
Isso, e Priscila, é tão maravilhoso, porque assim, a gente tem vários testemunhos na nossa academia de quando as mulheres foram, os filhos foram, o marido foi e hoje a família toda está lá e transformada. É tipo quando nós aceitamos Jesus e conseguimos levar toda a nossa família gradativamente. A gente contagia. É isso, porque assim, ó, eu na minha casa, 95% das vezes que eu fez compra no supermercado, foi eu que fiz. Verdade, também. Quem prepara o cardápio, quem prepara a casa, sou eu. E aí, olha, você muda. Se você antes comprava biscoito recheado pro seu filho levar de merenda, você vai começar a comprar mais fruta. Porque você entende, você sentiu a mudança na sua vida, você mudou a sua perspectiva do que é bom, do que é saudável, do que te faz bem, e você quer transferir isso para as outras pessoas. E aí, quando você contaminou a casa toda e a família toda é transformada. O marido vê que a esposa melhorou, o marido vê que a esposa está mais feliz, o marido vê que a esposa está mais disposta, que a esposa está melhor com ela mesma. Isso reflete diretamente no casamento. E Verdade. É uma transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Exatamente. E assim, não é do dia para a noite. Por que as pessoas se frustram? Porque elas querem de um dia para o outro. Resultados imediatos, né? E o imediatismo. E ela se frustra porque ela não vai conseguir, né? Você não vai mudar um hábito de 30, 40 anos comendo mal sem atividade física pro Natal desse ano. Ela falou 40, hein? Mudar um hábito de 50 anos. Mas entende? E aí, tá bom. O profissional que você cruzar no seu caminho, ele tem que ser uma pessoa honesta em relação a isso. Ele tem que trazer para você essa realidade, te ajudar nesse processo. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas a gente caminha para frente. Camila, homens sarados, mulheres tonificadas ou... Então, hoje, assim, a internet, né? As pessoas, elas estão criando os padrões estão cada vez... tão diferentes do que era um padrão anterior. As mulheres, as pessoas entenderam que elas precisam aumentar a massa muscular para elas terem mais saúde. Aumentar a massa muscular é perder gordura... E ter músculo. Músculo. Né? A previdência privada mais barata na vida do ser humano hoje é músculo. Musculação. E aí, as mulheres, elas estão cuidando mais disso. Né? Então, elas ter músculo não significa ser musculosa. De forma alguma. De forma alguma. Até porque a mulher, ela não tem hormônio para isso. Né? Nós fomos feitas para gerar. O nosso corpo, as nossas enzimas, os nossos hormônios... tudo diferente. Tudo diferente. E aí a gente tem que correr mais atrás mesmo, para ter essa transformação que no fundo é a saúde, mas que reverbera na estética. Mas eu vejo que mulher que faz muito exercício físico fica firmona ali, durinha, né? Enquanto a gente que não faz, todo mole. Né? Porque o músculo, você perde gordura, você aumenta a massa muscular, o que é mole sai e a musculatura que você fica mais bacana. Aparece. Aí a autoestima melhora. Melhora tudo, melhora a vida. Melhora o sono, melhora a alegria, melhora o relacionamento com seu marido, né? Porque melhora você. Você tá sentindo aí que é um negócio fazer exercício, né? Tô quase me convencendo. Não tem como. Você vai um dia porque você entendeu, porque você se ama, porque você é grata a Deus, porque o Senhor te deu vida. Eu falo isso, gente, a maior forma pra mim hoje, para eu ser grata a Deus, por Ele ter me escolhido, por Ele ter me dado a vida, é cuidar daquilo que Ele me deu. Cuidar do templo do Espírito. Ele me deu a vida. E aí a gente não cuida do templo do Espírito Santo, você cuida da sua casa, você cuida da casa da igreja, né? A igreja tá impecável. Eu falo isso, falei, você chega num evento de mulheres... Tá tudo lindo, né? Não tem um papel no chão, a flor tá no lugar certo, a decoração tá maravilhosa. E muitas vezes aquela mulher, ela chegou ali, naquele dia, ela não tomou um copo de água. Nossa, é mesmo, né? Entende? Ela não consegue programar a sua refeição. Ela cuida do filho. A mala de uma mãe, gente. A bolsa de um neném recém-nascido. A mãe pode ir pra guerra. A mãe pode ir pra guerra, né? Que tem tudo ali. Tem a fruta que prende o intestino, a fruta que solta o intestino. Se entornar, tem roupa de frio. Se não entornar, tem roupa de calor. Tem tudo. Tem tudo. E ela não coloca uma fruta na bolsa pra levar pra ela. Detalhe que quando a gente se coloca em último lugar, os outros também veem a gente em último lugar, exatamente. Né? Como? A pergunta que eu faço é, como que você vai dar conta de tudo aquilo que o Senhor confiou a você? Se você não se cuida primeiro. Se você não se cuida. E isso reflete na vida da mulher, isso reflete na vida do pastor.
Verdade. Né? Eu e o Caverna, hoje você vai na academia de manhã, parece um culto. Porque Tem eu falei com o célula, Senhor, eu falei, tem Senhor, tudo. eu falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor me entregou isso aqui. A nossa academia é uma promessa de Deus, o Senhor deixou conosco. Nos ajude a cuidar daqueles que o Senhor confiou alguma coisa. Né? Confiou um ministério. Os pastores, as mulheres estão cuidando de tanta gente. E às vezes não consegue tirar 1 hora do dia para cuidar de si próprio, sabe? Você está falando de cuidado. Você também vai muito em campeonatos. Hoje eu sou presidente Meu da Deus. Federação Mineira de Fisiculturismo, Fitness e Body Fitness e vice-presidente da Confederação Brasileira. Então, em Minas Gerais, tudo que acontece em relação ao fisiculturismo, por exemplo, dia 9 e 10 de maio agora a gente tem o campeonato estreantes, primeiro evento do ano do calendário. O meu marido está esse final de semana agora que está tendo um evento em Vitória, no Espírito Santo. Eu que organizo. E como que é isso? Você sabe separar o santo do profano. Desculpa, gente, eu não estou falando que fisiculturismo é profano, mas os corpos estão bem à mostra, os maiôs, os colãs são muito pequenos, exíguos, né? E são corpos muito bonitos. Como é que funciona isso para você, pastora Camila? Então, eu fui atleta muito tempo. E um dia eu falei com o Senhor que eu não queria mais estar como atleta. Fui competir, o último evento foi nos Estados Unidos. E aí lá eu já tinha falado que o meu tempo deu. E aí, quando eu voltei pro Brasil, a história do esporte na minha vida e do Caverna é algo... uma vitória que Deus nos deu, um testemunho, porque o Caverna, vou falar dele para vocês entenderem onde que o Senhor me colocou hoje e por que eu estou nesse lugar hoje. Tudo bem, vamos lembrar que ela é casada há 21 anos com o Fábio Caverna, que todo mundo só chama de Caverna, mas eles têm um relacionamento que começou no final da adolescência, na adolescência da Camila, aos 17. Exato. Então já tem um relacionamento de 29 anos, tem filhos lindos, né? E como continua daí? E aí, o Caverna, ele começou a competir muito novo, né? E a vida dele sempre foi uma vida muito difícil, assim. Eu falo com ele que ele falava que ele tinha que ser forte porque ele sabia o que ele tinha que enfrentar. Então, a força física era algo que ele trazia no inconsciente dele para dar conta da vida que ele tinha. A presença do Fábio Caverna é muito forte, física, né? E aí, o Caverna, quando ele começou a competir, já teve episódios na vida dele que ele não conseguiu. Ele fez a dieta. Quando eu conheci o Caverna, ele já tinha sido tetracampeão mineiro sem ter tênis. Ele não tinha tênis. A pobreza era extrema. Era a pobreza mesmo. E aí ele já preparou para o campeonato, ele chegou lá na Afonso Pena, na frente do teatro, e aí ele falou assim, deixa eu competir, eu não tenho dinheiro para me inscrever, mas eu vou trabalhar à noite de segurança, amanhã eu dou o dinheiro. E eles não deixaram. Então ele já ficou sentado na Afonso Pena, com o campeonato acontecendo lá dentro, sem poder participar. E aí Deus muda a sorte, né? E agora você preside. E hoje eu sou o presidente porque ele não quis ser. Porque o nome levantado foi o dele. Foi o dele. E foi o nome indicado pela Confederação Brasileira. E ele não quis ser porque para você ser atleta, para você ser presidente, você tem que deixar de ser atleta e deixar de ser treinador. E aí Deus fez tudo perfeito. Lá nos Estados Unidos, o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração, deu seu tempo como atleta. E quando eu cheguei no Brasil, o convite foi pro meu marido não quis e eu assumi a presidência. Porque você já queria deixar de ser atleta. E hoje, estar ali, primeiro que vou te convidar, onde você vai ter a oportunidade de estar num evento desse, você entra ali e você sente a presença de Deus naquele lugar. Porque vocês influenciam levando o Senhor ali. Mesmo num ambiente onde muitas pessoas estão ali para exibir, né? É um esporte. Não é que elas estão ali para exibir, o esporte pede essa exibição. Isso eu entendo bem. Entende? Uhum. E aí eu já recebi várias, tem muitas pessoas, muitos evangélicos hoje no esporte, e de meninas que me mandam assim, ai Camila, eu quero competir, mas eu tô de biquíni no palco. Aí eu falo, qual que é o seu propósito? Qual que é a intenção do seu coração? Eu preciso entender a intenção do meu coração. O Senhor me colocou ali como uma missão de ser testemunho do nome dele. Independente do biquíni, independente de qualquer coisa. Do traje. Hoje,
as pessoas sentem a presença de Jesus no campeonato de fisiculturismo. Quando eu assumi a IFBB Minas, ela era uma das menores federações do Brasil. Hoje nós somos a maior federação do Brasil. Hoje nós somos tetracampeões brasileiros. Sabe, o Senhor fez ali. E aí eu falo com as pessoas, qual que é a sua intenção? Porque, primeiro, sua identidade é filha de Deus. Ok. Segundo, você foi criada com a missão de glorificar o nome do Senhor. E terceiro, ide e fazer testemunho. Seja testemunho. Fazer discípulos e testemunhar. Quando você tem isso gravado no seu coração, nada vai te abalar. Porque você sabe o motivo daquilo, você sabe o propósito daquilo. Agora, aí eu falo com as meninas, agora, se você quer colocar um biquíni para você ser desejada por outras pessoas, para você... Se é essa a intenção? Se é essa a intenção... Então já fugiu do propósito. Você tem que entender qual que é o seu propósito. Verdade. Né? O Senhor nos chamou para quê? Façam discípulos e testemunhem o meu nome. Se eu tenho a intenção de testemunhar Jesus... E também para ser sal e luz. Você tá e entendendo? é isso que você está fazendo ali, Nesse provocando ambiente, a vontade, a sede de Deus. Eu abro o campeonato com louvor. Eu leio a palavra de Deus no campeonato. Amém. E porque tem pessoas... há uma projeção de que até 2030 o Brasil será 65% de evangélicos. Mas se os evangélicos não fizerem diferença onde eles estão inseridos, só estatística, né? E aí, ali, eu vejo quantos testemunhos eu recebo no outro dia só da abertura do campeonato. Que bênção, que legal, né? Sabe? Mas é isso. Não sou eu. É o Senhor que está em você. É o Senhor. E eu tenho essa convicção. Então tá. Já que você falou que é o Senhor e você tem essa convicção, conta pra gente como é que foi isso. Tudo bem, continua presidente, continua vice-presidente, continua linda, maravilhosa, com academia, mas e aí, pastora? Pastora. Como é que foi essa mudança de chamada aí, né, eu O entendo. que aconteceu? Hoje, fazendo uma retrospectiva mulheres, da minha né? vida, eu vejo que o Senhor me chamou muito antes. Minha mãe e meu pai, eles não são evangélicos. Eles nunca falaram pra mim de nada. Nunca falaram, vai na igreja católica, vai na missa, nunca. Então, como é que foi essa E conversão? eu, com 7 anos, eu tinha uma vizinha, a Priscila. Ela chama Meu Priscila. xará. É. E eu via ela voltando no domingo de algum lugar que a família voltava muito feliz. Tá. Eu me emociono. Você quis isso pra você. Eu me emociono com isso, porque eu vi a família voltando. E aí um dia eu falei com ela, de onde vocês estão vindo? Com a menininha? Com a menina. Ela falou assim, eu fui na igreja com a minha mãe. E aí hoje teve escola dominical. E aí um dia eu falei com ela assim, você me leva nesse lugar? Opa! Aí eu falei, você me leva nesse lugar? Eu posso ir com você? Ela, claro, era uma igreja metodista. E aí eu comecei a ir nesse lugar. Minha mãe deixou. Não viu nada demais? Nada. E aí eu comecei a ir. E aí na minha vida, Deus colocou pessoas para cuidar de mim, que não foi meu pai nem minha mãe. Na minha vida como cristã, no meu crescimento espiritual, na escolha... Mas eles deixaram você continuar frequentando? Deixaram. Aí, beleza. Aí eu comecei a fazer capoeira. Aí a Priscila mudou, nós mudamos de lugar. A Priscila foi para Juiz de Fora, o pai dela foi promovido. E aí eu comecei a fazer capoeira. Os meus mestres de capoeira eram cristãos. Quer dizer, Deus cuidou de você aí até ali, eles né? me levaram. Não, aí eu viajava com eles, minha mãe deixava, e no carro só colocava louvor. E aí eles me levaram na igreja deles. Que era? Era batista. Legal. Aí... De prima ela passou pra ser irmã. Tô brincando, eles mudaram, tô brincando. Gente, eles mudaram pra fora do país. E eu fui pro cursinho pré-vestibular. Na minha sala de aula, as filhas do pastor da Igreja Batista de Muriaé estavam na minha sala de aula. Que é isso, e né? aí... Ficaram amigas, né? E aí eu comecei na igreja deles. Porque até então eu não tinha ninguém pra me conduzir. Sim. Era Deus me levando. E te preservando, colocando gente bacana do seu lado. E aí, quando eu já estava caminhando com as minhas próprias pernas, foi quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui estudar no Rio de Janeiro. E na esquina da minha casa, eu morava em Ipanema, tinha uma igreja batista. Cuidado o tempo inteiro. E aí, hoje eu vejo isso. E em relação ao pastoreio, ô Pri, assim, um dia você vai ter a oportunidade de ser cuidada por mim na minha academia. Amém. 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 Em nome de Jesus. E ela mora muito perto de mim, gente. Boa, e eu tenho alunos, dá pra ir a pé. Eu tenho alunos, olha só, eu tenho alunos que moram em Nova Lima.
A minha academia é no bairro Ipiranga. E que treinam comigo todos os dias. A Priscila mora 2 quarteirões pra cima. Até pra descer é fácil, que ela vai a pé. E ela não vai lá. Mas enfim. Aqui, essa menina é minha amiga. Ela tá me entregando aqui, não sei por que não, mas tudo bem. E aí, o cuidado? Era uma coisa que eu sempre cuidei de mulheres. Sempre cuidei. Mesmo novinha? Mesmo. Eu cuidava, tipo assim, era muito engraçado. Eu ia, por exemplo, eu era sócia da ABB, que minha mãe era do Banco do Brasil. Quando eu tinha que cuidar das crianças, eu ia lá e falava, mãe, eu tenho que cuidar dessas crianças. Os pais estavam lá, se divertindo, bebendo, né? E esquecendo das crianças. Eu tomava conta das crianças. E aí, na academia, eu sempre cuidei de mulheres. Sempre. Então, assim... Aí você converteu. Aí eu converti. Aí até então eu não tinha batizado. Tá, depois que você tava no Rio, que tinha essa igreja perto. Aí eu ia sozinha. Quando eu casei com o Caverna era católico, devoto, pagava promessa. Esse é legal, porque quanto mais você é sério, mais Deus honra a sinceridade do seu coração. E quando nós casamos, Priscila, nós casamos na igreja católica. Eu casei na igreja que meu avô casou, que minha mãe casou, lá na minha cidade. E o Caverna, ele era muito resistente. Mas eu nunca briguei com ele por causa disso. Ele ia na igreja de São Judas, dia 28, eu ia com ele. Isso nunca foi problema. E eu orava. Mulher sabe, edifica a sua casa, né? Nós casamos na igreja católica. E aí, eu sempre orei. E aí, eu vou contar pra vocês como é que nós chegamos na Getsemane, se eu ainda tiver tempo. Tem sim, pode contar. Eu orava. E aí, um dia, eu comecei a falar com o Senhor, Pai, levante pessoas que o Caverna admira para falar do seu amor para ele. Não vai ser através da minha boca mais. Através de mim, ele só vai ver o meu comportamento. Você só ia orar e agir normal, né? Na época, o Vitor Belfort, vocês lembram do Vitor Belfort, gente? Da Priscila Belfort, o Vitor Belfort, quando a irmã dele Joana foi sequestrada. Prado, né? Quando a irmã dele foi sequestrada, o Vitor Belfort foi pra televisão e falou de Jesus. Ele se converteu. E o Caverna, ele admirava o Vitor Belfort. Deus, o cuidado de Deus com a minha oração. Gente, é naquele dia que ele foi pra televisão, que a irmã dele tinha sumido, tinha sequestrado. E a família dele foi pra Jesus e ele falou de Jesus. O Caverna viu aquilo e ele já ficou impactado. E aí, num outro dia... Pessoas que ele admira e falam de Jesus. Num outro dia, na televisão da nossa casa, apareceu um negócio lotado, assim. Como se fosse um Mineirão. Lotado. E ele olhou, o que é isso? Aí eu fui, aumentei e vi que era um evento evangélico. Que estava na televisão. Ele falou assim, nossa, Camila, isso toca mesmo no coração das pessoas, né? No dia que tocar no meu, eu vou. Opa, abriu uma brechinha ali, Nós uma oportunidade, casamos, né? Ele olhou nossa casa, Dona Clara. Ele que olhou tudo, porque eu morava no Rio de Janeiro e eu não vim pra cá antes de casar. E a nossa casa era na rua debaixo da igreja. E aí, aí um dia o Espírito Santo falou assim comigo, chama ele pra ir pra igreja. Você não tinha chamado mais? Não. Aí eu falei assim, nem, vamos na igreja comigo? Ele, vamos. Ele, onde que é? Eu falei, Jesus amado, onde que é? Eu não morava aqui. Eu não sabia nada de Belo Horizonte. Eu falei, peraí, nós vamos no carro que nós vamos. Eu orei. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no banheiro e falei, Senhor, me leva nessa igreja. Porque eu não sei onde é. E o Espírito Santo me conduziu. E trouxe aqui? Eu falei, sobe esse morro aqui, sobe esse morro. Quando ele subiu o morro, lembra quando o estacionamento tinha um muro naquela rotatória ali da igreja, que tinha assim, estacionamento da Igreja Batista de Getsemane? Aí você falou, chegamos. Eu falei, é aqui. Ele é aqui, eu falei, não, aqui é o estacionamento, ele é aqui pertinho. Eu vi o fluxo das pessoas. Segui o fluxo. Entramos na igreja. Glória a Deus, legal demais, hein, Vitor? Dá um livro. Mas a história do Caverna é um livro. E aí, nesse dia, gente, se eu contar, vocês vão falar assim, não é brincadeira. O pastor ministrou sobre dízimo. Ah, meu Deus. Nesse dia. Quer dizer, para quem tá chegando na igreja, desculpa aí, amigos, mas falar de dízimo um dia é péssimo, né? Parece que vai falar de dinheiro só, né? Isso. Mas assim, eu entendi aquilo ali com amor. Tá. Foi maravilhoso a forma que foi falado, mas ele não. Porque o coração dele já tava assim, ó. Já era assim. E aí ele, não é possível. Aí ele saiu. Ficou umas 3 semanas sem vir. O Espírito Santo falou com ele, chama de novo. Porque não tinha sido o pastor Jorge que tinha ministrado nesse dia. Ele falou, chama de novo. Aí eu chamei ele, eu vou de novo. Nós viemos. O pastor Jorge ministrou sobre dízimo e oferta. Ah, meu pai celeste. E o Caverna aceitou Jesus. Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito. Porque hoje, o Caverna, ele fala com
todas as pessoas sobre dízimo e oferta. Ah, legal demais. E ele testemunha isso. E sabe, e aí o pastor Jorge ministrou, nesse dia ele aceitou Jesus. Nunca mais saímos daqui. Isso foi no ano de... Eu casei em 2004, isso foi 2005. Poxa vida, 20 anos de vida com Deus. 20 anos de Getsemane. 20 anos sentando no mesmo banco. E é tão engraçado isso, eu estou em Belo Horizonte há 21 anos. Eu acho que só pra você ter ideia, a igreja Getsemane do Jaraguá. Eu só tinha ido lá quando eu batizei. E eu fui de novo agora que eu ministrei lá. Fica firme na igreja, na congregação local, não abandona. Assim, eu conheci pouquíssimas igrejas aqui. Muito poucas mesmo. Casamento, sabe? Só. Mas me fala. E aí, como é que foi o chamado para ser pastora? Então. E líder das mulheres? Eu sempre quis fazer o seminário. O Koinonia. Koinonia. Eu não comecei a fazer o seminário Koinonia na intenção de ser pastora. Não. Só que eu sempre estive no Ministério de Mulheres aqui da Igreja Batista de Getsemane, desde a época da pastora Nelma. Sim. Do pastor Levi, que faleceu agora, recente. E eu sempre servi lá. Depois veio a pastora Áurea. Depois veio a... Ai, não vou lembrar o nome de todas. Mas eu sempre Depois veio estive a Fabiana. mas a Fabiana foi depois da Poliana. Teve uma outra antes. A Aureci... não vou lembrar. Eu cheguei com a Fabiana. Então, não. A Fabiana eu já era velha de casa. Tá bom. Entendeu? E aí, sempre servi. Depois a Dani. Sempre servi. Dani é a pastora Daniela Linhares, tá? Eu sou amiga da pastora Dani. Conheci a pastora Dani com a Issa na barriga. Poxa vida, realmente, né? 20 anos de casa. Entendeu? E aí, nunca pensei. Aí comecei a servir, aí a pastora Dani sumiu, e aí um dia a pastora Dani falou assim comigo: Camila, você prega no culto? Eu falei: eu pregar no culto? Você já estava no Koinonia ou não? Já, mas não tinha tido poimento, não tinha tido nada. Nada de homilética, nada de exegese, nada. Tá. E aí eu, claro. Isso aí também acho. E fui orar. Não fui nem estudar, fui orar. Isso. E aí o Senhor trouxe claramente uma palavra no meu coração. E aí eu comecei a servir ali, mais intensamente. E aí um dia a pastora Dani me chamou, falou: pastor Jorge, eles falaram: olha, seu nome foi indicado. Que legal. Para a ordenação pastoral. Eu conversei com meu marido, tomei um susto assim, né? Porque é uma responsabilidade maior ainda. Mas foi assim, Priscila. Fluiu. E você consegue conciliar bem o ministério com a atividade profissional? Aliás, consegue. Você falou que lá tá virando um culto. E hoje nós temos uma célula, Caverna, a célula lá na academia, né, junto com a pastora Dani, eles colocaram com a juventude, mas não é uma célula da juventude, porque eu tenho pessoas de 13 a 90 anos na nossa célula. Sério? E aí tem a célula. Nós já tínhamos tido uma célula há muito tempo atrás, aí nós paramos porque a gente não estava conseguindo multiplicar. E estava ficando muito cheio só aquele lugar ali, sabe? E aí a gente estava tomei um susto. Falei: não, Caverna, não é sobre isso. Não é fazer uma congregação, é uma célula. Exatamente. Então acha um líder aí e multiplica esse negócio. E aí hoje nós já temos, sabe, Deus tem feito. Hoje eu tô no Koinonia agora, formei, tô fazendo uma pós. Olha só, levando a sério. Eu tô fazendo uma pós. E também tô fazendo uma pós na minha área da saúde da mulher. Fala um pouquinho da saúde da mulher. Gente, saúde da mulher é maravilhoso. Mas não tem como ter saúde da mulher sem atividade física. Esse é um negócio que está perseguindo, né? Mas não tudo tem. bem, vamos entender. Não tem, porque é corpo, alma e espírito, né? Mas aí hoje eu tô fazendo essa pós, eu cuido de gestantes, né? Mulheres treinam Isso é um negócio até legal, o né? dia de Grávidas parir, podem? até o dia de parir. Eu tenho alunas que saíram da academia em trabalho de parto. Poxa vida, eu fazia natação, estava grávida e me mandaram parar. Mas graças a Deus. Hoje tem esclarecimento, a ciência, né? Ela evoluiu de uma forma maravilhosa. Hoje já sabe que a mulher que não pratica exercício físico durante a gestação, aí sim ela está entrando no risco. O exercício físico auxilia até no parto. Auxilia até no parto. Para tudo, prepara a mulher para tudo. E previne hipertensão, depressão, pré-eclâmpsia, parto prematuro. É ao contrário. Hoje, o exercício físico, ele... Isso dá outro podcast, Dá hein? muito. A gente tem muita história para contar. Mas e aí? A mulher chega lá no princípio da gravidez e você faz um acompanhamento diferenciado? Sempre tem que ter. Né? Exercício físico para a mulher não é só diminuir a sobrecarga.
Tá. Não é só diminuir intensidade nem volume. Existe um ajuste que deve ser feito desde a concepção até o dia do parto. Mas ela tem que fazer exercício físico. Existem pouquíssimos casos, bem poucos, raríssimos, que o exercício físico ele Não é recomendado. Não é recomendado. Aqueles que exigem um repouso absoluto, né? Descolamento de placenta, um negócio assim, né? Mínimo. Entendeu? A mulher, ela precisa fazer exercício físico durante a gestação. E aí eu falo com elas. Do mesmo jeito que eu falei aqui, que a maior forma de gratidão a Deus é cuidar de você mesmo, a maior prova de amor de uma mãe para o filho é cuidar da saúde dela enquanto ele está no ventre dela. Poxa, isso é bom, hein? Mas assim, nós estamos quase terminando. De tudo que você vivenciou e experimentou, desde o momento que você falou, pô, eu vou ser da área de educação física, eu agora sei que eu tenho que cuidar do templo do espírito. O que você considera assim, o suprassumo do conhecimento da Camila Caverna? A palavra de Deus. De tudo? De tudo. Você conseguir levar aquilo que o Senhor nos revelou, Deus revelado na palavra. Não faz sentido eu não levar isso para o dom que Ele me deu. Verdade. Ele que me deu, Ele que colocou no meu coração que eu ia fazer educação física, não fui eu. É Ele que escolheu, Ele que me escolheu para estar ali, Ele que me capacitou, Ele que me deu condição de fazer minha faculdade, os cursos que eu fiz, a especialização. Ele que leva os alunos até a mim. Eu e o Caverna, nós temos a plena convicção. Não é tráfego pago, não é. Eu sei que todas as pessoas que entram ali na Caverna Academia, foi o Senhor que levou. Não tem como eu cuidar daquelas pessoas sem usar aquilo que Ele me revelou. Que bacana. Não tem Linda como. demais, é isso mesmo. Sabe? Então, assim, eu posso ser pós-doutora. Se eu não usar o dom que Ele me deu, se eu não for cheia do Espírito Santo de Deus, e se através de mim não fluir Jesus, não adianta. Não adianta. Verdade verdadeira. Não adianta, porque as pessoas, elas têm que ser transformadas. A atividade física, ela transforma. Mas até isso, por quê? Por que você está mais saudável? Você nasceu para a glória de Deus. Amém. Então, isso que o Senhor está te entregando não pode ser. Eu costumo dizer assim, eu não estou aqui para deixar abdômen de tanquinho. Eu não estou aqui, não é sobre isso. Isso é uma consequência. A estética, ela é uma consequência da mudança do seu estilo de vida. Mas o propósito não é esse. O propósito é você ter vida, ter saúde, ter vigor, ter autonomia, ter conhecimento, para glorificar a Deus naquilo que Ele te deu. Então, assim, o que eu faço é para glorificar a Deus. Camila, sabe o que você está me lembrando aqui? Aqueles missionários que usam a profissão para ir para todos os lugares do mundo para testemunhar Jesus. Mas eu falei isso com o Caverna. E você está usando sua profissão para testemunhar Jesus. Eu falei isso com o Caverna hoje. Assim, o Caverna, a nossa missão é igual, sabe? Nós estamos alinhados com aquilo que o Senhor nos entregou, assim. A nossa oração, a gente fala, Senhor, nos ajude a cuidar das pessoas que o Senhor nos entregou. Priscila é uma pessoa, tem várias academias no meu bairro. Tem academias maiores, de 3 andares. Sim. Sabe? Que investem muito dinheiro em marketing, tráfego pago, aquela coisa toda, né? Eu sei que a pessoa que entrou ali, ela não entrou ali porque ela quer. E eu falo isso na avaliação física. Falo, olha, deixa eu te falar, você entrou aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Então nós vamos cuidar de você. Sabe? Muito e o meu legal. sonho, se eu não precisasse de trabalhar, Priscila. Se não fosse o sustento que a gente precisa ter, né? Se eu não precisasse de trabalhar, meu Deus do céu. Tá, então pra gente terminar, fala ali pro pessoal. Como se inscrever na Academia do Caverna? Como é que chama a sua caverna? Fábio Caverna Academia. Tá vendo? E tem a história do nome Caverna, que um dia eu vou contar. Não, conta aí, rapidinho. Depois a gente dá um jeito aí de colocar os 35 minutos no ar. Caverna. O Caverna, como eu disse, quando ele era mais jovem, ele era muito, muito pobre. E aí ele chegava na academia, ele conseguiu comprar uma bicicleta, porque ele trabalha desde muito novo, desde os 7 anos de idade ele trabalha. E aí ele colocou, sabe esses sacos de lixo preto? Tava chovendo, ele colocou esse saco de lixo nele, assim, ficou só a cabeça pra fora pra não molhar. E aí ele chegou na academia todo respingado de barro. E aí um menino que tava lá falou assim, pai, o homem das cavernas chegou. E todo mundo começou a rir.
E ele ficou com muita vergonha, porque ele era novo ainda. No outro dia ele chegou e falou, o cavernoso chegou. E ficou o caverna, o caverna, o caverna. Só que nesse dia, ele falou que foi um dia que ele foi muito humilhado. Porque as pessoas apontaram para ele. Menosprezando, né? E aí, em 2004, quando nós nos casamos, antes do nosso casamento, nós casamos em outubro, ele foi para a Austrália competir um campeonato. E aí, quando ele chegou lá... Quando ele chegou lá... E aí chamaram ele, falaram... em inglês, né? E falaram, Fábio Caverna from Brasil. E aí ele conta que na hora que ele entrou, ele foi aplaudido de pé. E Deus ali, é o Deus da restauração, né? E ali o Senhor falou com ele, o nome que você foi humilhado é o nome que está sendo conhecido. A dupla honra. Em todo mundo. E ele foi para Inglaterra, ele foi para Austrália, ele viajou o mundo como Fábio Caverna. Amém. Yes. Deus é especialista em mudar a história, né? Até arrepiou, Yes. né, Vitor? E aí a gente tem o nosso Instagram, da Fábio Caverna, Fábio Caverna Academia. No link lá, você clica lá, você já vai ser atendido, já vai direto pro canal das meninas, elas vão te atender. Você pode me chamar no meu Instagram, que é Camila com 2 L's Caverna. O Fábio Caverna, a gente tenta responder todo mundo. Você pode chegar lá, na Rua Jacuí 3862, e falar assim, a Camila ou o Fábio estão aí, nós vamos te atender. E é isso. Legal demais. Não sei se eu vou me inscrever, não, mas estou pensando em inscrever meu marido. Já é um começo, né? Camila, muito obrigada. Um privilégio gigante. Acho que a gente aprendeu muito aqui, não só sobre vida profissional, mas principalmente sobre vida com Deus. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Volto quantas vezes, me convide o Caverna, que nós temos os dois. Muita história para contar, meu filho. Legal, gente. Obrigada, Camila, e até a próxima. Tchau.